Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Per evangelica dicta, neleantur nostra delicta. Filhos, não faz muito tempo que, em alguns domingos passados, o tema da renúncia, inclusive à própria família, às próprias origens, dominava a passagem do Evangelho. Falamos sobre isso já há algum tempo atrás. Hoje, de novo, o mesmo tema aparece, mas muito firme. Nosso Senhor diz: se não houver tal atitude, não pode ser meu discípulo. Ninguém é obrigado a crer. Nenhum de nós é obrigado a crer. Porém, é um fato. Quando nos encontramos com a verdade, ou abraçamos a verdade, ou então perdemos o juízo. Você de fato encontrou Jesus ou foi encontrado por Ele? Às vezes muitos perguntam com a Bíblia na mão: aceitou Jesus? Ainda essa semana eu ouvi de novo: Padre, aceite Jesus. Mas, meu filho, Jesus já me aceitou, para começo de conversa. Porque aí de mim, se ele não tivesse aceitado, eu estaria lascado, com tanto de defeito que eu tenho. Jesus já me aceitou, já veio ao meu encontro, eu já me encontrei com ele, ele me chamou a ser padre, eu larguei minha família, larguei minha terra, deixei um monte de coisa, deixei os planos, talvez, bem melhores financeiramente, por causa dele. Se isso tudo não é aceitar Jesus, é o quê, pelo amor de Deus? É justamente por causa disso que eu me tornei padre. Porque ele entrou na minha vida de um jeito que eu não conseguiria mais viver considerando ele fora, excluído. Não! No meu caso, me levou a abraçar esta vocação. No teu caso, Jesus te levou a quê? Ou não levou a nada? Continua na mesma vida, na mesma vidinha sem graça de sempre. Se não levou a nada, então questione-se. O que o Evangelho inspira para a sua vida? Por acaso, nosso Senhor Jesus Cristo é critério para que a partir dele você faça suas escolhas em todas as esferas? Porque quem não for capaz de dizer, de fato, isso é verdade e eu quero isso para mim,
não pode ser seguidor de Jesus, não pode se dizer cristão. Discípulo e cristão aqui são sinônimos, porque todo cristão só o é à medida que aprende de Jesus e põe em prática o que aprendeu. Do contrário, não adianta dizer, eu fui batizado. O Brasil é o país que mais pessoas batizadas na Igreja Católica tem. Mas cada dia mais eu estou me dando conta que é o país onde cada menos cristãos existem. Tem muita gente batizada. Agora, cristão já são outros 500. A fé nos impõe consequências, de certa forma, em todos os âmbitos. É impossível dizer que encontrei Jesus, que acredito no Evangelho, mas na minha vida profissional ele não tem repercussão nenhuma. A fé deve repercutir na sua vida profissional. Não vão na conversa de certas figuras que aproveitam todo o tempo que a grande mídia dá para dizer que é só ele com Deus na hora que ele quiser, o quanto puder, e disso não passa. Não, cuidado com esse tipo de palavreado, isso é satânico. O Evangelho tem consequências, Jesus deixou bem claro hoje. Se não renunciar, não pode ser meu discípulo. Se não se desapega, é engraçado, quando a gente estuda as línguas bíblicas, a palavra desapegar de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até da própria vida, na verdade, se a gente for olhar a tradução literal do que está lá, do que São Lucas escreveu, não é desapegar, é odiar. A palavra que está lá é essa, mas eu não posso dizer essa palavra, senão vão dizer de novo que eu estou com um discurso de ódio. Sempre tem um fresco de plantão. É necessário que a fé seja critério para tomar as nossas decisões. No âmbito profissional, não interessa qual é a sua profissão, você tem que ser excelente naquilo que faz. Porque não se admite um cristão preguiçoso, não se admite um seguidor de Jesus que seja desleixado, moroso, que se encosta nos outros, ou que fica contando vantagens virtuais, desprezando os outros para tentar, a partir daí, crescer profissionalmente, ser promovido. Se o cristão for promovido, deve ser promovido pela excelência naquilo que faz. Cumpra as suas obrigações de forma responsável. Exerça o seu trabalho como se ao próprio Deus você estivesse servindo. Não estou mandando ninguém idolatrar o trabalho, não. Sempre vai ter um imbecil para dizer esse tipo de coisa. Ou você é bom, ou você não é cristão. Traduzindo, é isso. Não vá pela frase dos para-choques de caminhões, que eu já vi tantas vezes aí, né? O bom é Deus, quer dizer que você tem o direito de ser ruim? Infeliz. Claro que não. Devemos aprender dele a bondade. E bondade não é somente ficar com cara de bonzinho e dando sorrisos, não. Na sua profissão, o Evangelho deve iluminar para que você seja responsável, para que cumpra com excelência tudo o que faz. Mas eu ainda tenho tantos dons e talentos que poderia render mais. Se você fica só nesse tipo de lamentação, você não vai render nada em canto nenhum. Mas eu tenho formação para coisas mais importantes. Mas lhe deram uma coisa sem importância? Então dê importância a essa coisa e cumpra bem. Porque se eu fosse pensar em capacidade, já teria cometido suicídio. Que até hoje os arcebispos de Aracaju só me enxergaram como o padre do interior ou de roça. Então eu tenho que procurar ser o melhor padre de roça possível.
Mesmo que para isso acabe com a saúde. A estrada de Camaratuba está horrível. E eu tive que ser chacoalhado na ida e chacoalhado na volta. Quando a gente volta, a coluna está assim, tim, 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 ainda estou sentindo. Mas tenho que procurar cumprir da melhor forma que for ao meu alcance. Porque Deus me mandou para isso. Independentemente do que os meus superiores pensem, se vão me promover ou não. Certas promoções da terra não valem no céu. O Evangelho deve inspirar também sua vida familiar. Tem que aprender de Deus como se ama, como se dedica ao próximo. Você abraçou o matrimônio, você casou, esteja aberto à vida. Ponha na sua consciência que você casou não porque o outro vai lhe fazer feliz e lhe satisfazer, mas exatamente o contrário. Você se casou porque acredita realmente que é capaz de fazer o outro feliz. Esta deve ser a motivação correta para um casamento que vai durar a vida toda. Se você casou apenas porque o outro vai lhe fazer feliz, alguma coisa não está certa nesse pensamento, porque as atitudes que você vai tomar a partir daí é para que o outro lhe satisfaça, enquanto você não vai se achar com obrigação nenhuma para com o outro. O Evangelho deve inspirar, sim, as relações familiares, de esposo com esposa e vice-versa, e de ambos para com os filhos e dos filhos para com os pais. O Evangelho deve também nos inspirar no relacionamento que temos com a vizinhança. Mesmo que seu vizinho não valha um conto. Você disse bom dia quando o encontrou de manhã? Não um bom dia com cara emburrada? Ou você é daquele tipo que nem sequer recebe um bom dia? Uma vez não, já várias vezes me ocorreu de chegar para uma pessoa e dizer, bom dia. Se for bom, depois eu digo. Na mesma hora eu disse, sou infeliz. Eu não estou perguntando se o dia está bom, eu estou lhe desejando um bom dia. Claro, eu disse isso sorrindo, não é? Que a gente pode rir da cara do outro sem o outro perceber. Ele vai pensar que a gente está rindo para ele. Tem que aproveitar as ocasiões para dar uma boa risada. Quando você diz um bom dia, boa tarde, bom dia, você não está perguntando. A não ser que você não tenha tido boas aulas de português e a entonação que você faz da frase dá a entender que terminou com uma interrogação. Você está desejando que o outro tenha um bom dia. Isso é só para citar pequenas coisinhas da boa educação que deveria ser típica de um cristão. O Evangelho deve inspirar também nossas escolhas políticas. Lá vem o padre tratar de política. A gente tem que tratar desse assunto, minha gente, porque são eles que decidem muito do que influi na nossa vida. São eles. Agora, se você trocou o Evangelho de Jesus pela ideologia de um partido, lascou-se. De qualquer partido que seja de esquerda, de direita ou de centro, não me interessa. Não me interessa. O que você aprendeu de humanidade com Jesus Cristo lhe inspira também para escolher em quem você vai votar? Ou são apenas os interesses profissionais ou econômicos que prevalecem nessas horas? Eu tenho que votar em fulano porque ele já me prometeu um emprego em tal lugar. E não apenas vou votar em fulano, mas em toda a corja que fulano está apoiando. Por isso que o Brasil está do jeito que está. Por isso que nosso Estado também está nesse estado. Parece até redundante. Mas a primeira palavra é substantivo. A segunda palavra é adjetivo.
Tiveram boa aula de português, sabe o que é um e outro, não? Sabe, eu estou vendo todo mundo com cara de inteligente aqui. Sim, meus filhos, com nosso Senhor é assim, ou é ou não é e ponto. Nada de fazer jogo de cintura, nada de colocar o mas, sou católico, mas pronto, esse mas está lhe levando para o inferno. Porque você está sendo hipócrita, você está sendo incoerente. Você está colocando preferências em outras coisas, em outras pessoas ou em outras ideias, e não em nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não for capaz da renúncia, de tomar a cruz, mesmo renunciar não apenas à família ou às origens, mas também ao que se tem, não pode ser meu discípulo. Parece radical, e é, se a gente entende radical como raiz. Raiz. As raízes da igreja estão em Jesus Cristo. Parece fundamentalismo, eu não gosto das palavras que terminam com ismo, sempre podem ser interpretadas em sentido não muito positivo. Parece fundamentalismo, não diria tanto fundamentalismo, mas ou estamos fundamentados em Cristo, ou então vamos procurar fundamentar-nos em outros argumentos de gente que se acha inteligente e, por se achar inteligente, decide os rumos do nosso país ou do nosso mundo e a gente só se ferra. Cristo se encarnou, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, se encarnou para nos amar, se fez nosso próximo, para nos salvar. Num corpo como o nosso, ele poderia oferecer o único e necessário sacrifício que nos abre o céu. Para nos ensinar, não somente uma doutrina, um corpo doutrinal, ou a forma de viver os mandamentos de Deus, mas para nos ensinar a ser gente. É em Jesus Cristo que a gente tem o modelo acabado de humanidade, tal como Deus pensou desde quando nos criou. Porque os planos de Deus têm valor eterno. O que é um bem na origem continua sendo um bem, por mais que a sociedade queira transformar num mal. O que na origem foi contrário ao bem, portanto é um mal, continuará sendo um mal, por mais que tenham juízes que decretem coisas diferentes. Repensem, voltem para casa com a mão na consciência e perguntem-se até que ponto nosso Senhor Jesus Cristo, seu Evangelho, a sua doutrina, o seu ensinamento repercute no meu modo de entender o mundo e de tomar as minhas decisões. Porque se eu ainda estiver fazendo joguinho de cintura com o mundo, eu não posso me dizer cristão. Não é que a gente agora vai ser o chato de carteirinha sendo contra tudo e contra todos. Aprendendo de Jesus como ser humanos, certamente viveremos de um jeito que o restante do mundo perceba a diferença. E por mais que se incomode, um momento ou outro terá que nos levar a sério. Porque nós não somos, pelo fato de seguir Jesus, nós não somos contra a humanidade, pelo contrário. Dele aprendemos aquele tipo de humanidade conforme Deus e que vale a pena, e que transforma, e que eleva o nível da existência, mesmo enquanto de passagem nesse mundo, sabendo que nossa pátria é o céu.
Até que ponto o Evangelho lhe inspira? Pense. Pense. Na carta a Filemon, nossa segunda leitura de hoje, Paulo envia um antigo escravo de Filemon de volta e faz algumas observações. Era comum, naquele tempo, os servos, que a gente hoje chama de escravos de verdade, por conta da mentalidade corrente, levou tempo para que o Evangelho fosse assimilado e a escravidão fosse abolida na área do Império Romano. Naqueles primeiros momentos era comum os apóstolos pregarem o Evangelho em algumas famílias que tinham escravos. E eram chamados a uma atitude diferente dos pagãos. Certamente, São Paulo deve ter conhecido Onésimo um pouco antes da sua fuga. Onésimo fugiu da casa dos seus senhores. Foi preso, encontrou-se com São Paulo na prisão. São Paulo prega para ele o Evangelho, se converte e é batizado. E quando chegou o tempo de ser libertado, ou mandado de volta para o seu dono, Paulo faz essa recomendação: não recebe mais como teu servo, mas receba-o como teu irmão, pois é isso que Deus fez nele. Somos chamados a pensar diferente. O resto do mundo quer colocar na nossa cabeça que isso é normal, isso é comum, isso está bem, todo mundo faz, qual é o problema de você fazer também? Mas não vá nessa não. Na minha terra se diz assim: quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Não vá por aí. Você é inteligente. Examine, estude, conheça, conclua e tome atitudes. Se não for capaz, não pode ser meu discípulo. O seu amor a Deus é real? Lembremos que o primeiro mandamento é o principal, que vai iluminar todos os outros. Se Deus realmente for prioridade na nossa vida, todo o resto da nossa vida estará ajustada, cada coisa no seu justo lugar. O relacionamento com os pais, com a família, com as pessoas e com as coisas estarão no seu justo lugar. Mão na consciência durante esta semana. Repense a forma como você se crê cristão. Porque se você quer continuar vindo para a igreja com mentalidade mundana, com mentalidade pagã, ou sempre colocando um mas, eu só posso dizer uma coisa muito simples: porta da rua, serventia da casa. Fique à vontade. O padre está mandando o povo embora da igreja, por isso que a igreja está perdendo fiéis. A igreja não perde fiéis, os fiéis permanecem. Quem está indo embora são os infiéis. E quando os infiéis ficam dentro, não ajudam, atrapalham. Show! Fez o alicerce, não terminou a torre. Fez um batalhão pequeno para lutar contra um batalhão 2 ou 3 vezes maior. Lascou-se. É isso que nosso Senhor tomou de parábola para comparar como uma coisa deve ser levada a sério. Não é bom ter aqui dentro infiéis. Porta da rua, serventia da casa. Por isso que a igreja sempre está de portas abertas na hora da missa. Você é livre para vir. Se está em conflito e não quer, a gente reza para que a graça de Deus lhe toque e uma conversão aconteça. Mas foi o próprio Senhor que mandou a gente decidir. Se não for capaz das renúncias, se não for capaz de tê-lo como prioridade, tchau, não pode ser meu discípulo.
Está disposto? Não responda para mim. É Ele que precisa da resposta. Que Ele tenha pena de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.